Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula aqui do nosso curso de criação de sites com o WordPress de forma totalmente gratuita. Nessa aula a gente vai começar a manusear aqui o nosso painel do WordPress com vistas aí a criar o nosso site, beleza? E nessa aula em específico nós veremos aqui como instalar temas e plugins no WordPress, beleza? Mas antes, como de costume, como sempre, eu já peço para que você já vá deixando o seu like aí no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho de notificações para ser notificado sempre que lançarmos vídeos e aulas novas desse curso aqui no canal. Se você está caindo de paraquedas nesse vídeo, sabe que ele faz parte de um curso de criação de sites com WordPress, totalmente gratuito, com ferramentas totalmente gratuitas e que também estamos disponibilizando de forma gratuita aqui no canal, eu vou deixar a playlist desse curso no canto superior direito da sua tela para que você tenha acesso a todas as aulas desse curso dentro de uma sequência lógica, beleza? Bom, muito bem. Nas últimas aulas nós vimos como fazer a instalação do WordPress, tanto na sua máquina em localhost como uma hospedagem web, no caso aqui uma hospedagem web gratuita. E aí fizemos aqui a instalação, logamos aqui dentro do painel do WordPress, né? Esse aqui é o painel de administração do meu site. Esse aqui é o painel do WordPress, onde você tem aqui a barra de ferramentas, aqui você tem algumas opções aqui no menu lateral. Aqui você tem a sua área de trabalho, beleza? E aqui no rodapé você tem a descrição da versão aqui do WordPress, que no momento em que eu gravo esse vídeo é 6.8.3, a versão mais atual do WordPress. Bom, e aí, gente, o que acontece? O WordPress em si, os recursos que ele traz nativamente são bastante limitados, né? Então, por exemplo, se você quiser construir um cabeçalho, um rodapé mais elaborado, né, você precisa... o recurso nativo que o WordPress tem, né, ele traz esses recursos de forma mais limitada. Se você quiser, por exemplo, criar um formulário, por exemplo, ele não traz esse recurso nativamente. Então, nativamente, o WordPress é muito pobre. Mas o que faz dele tão popular e o CMS um dos mais utilizados para a criação de sites? É o fato de você poder instalar temas e plugins de terceiros de forma simplificada, adicionando recursos e funcionalidades ao WordPress, beleza? Então, nesse caso, nós temos aqui os temas e os plugins. Os temas são arquivos que permitem você modificar a aparência do seu site. E os plugins são aplicativos que adicionam recursos, funcionalidades ao WordPress. Então, nessa aula, eu vou mostrar a vocês como instalar um tema e alguns plugins que nós utilizaremos aqui ao longo do curso, né, para a gente já começar as configurações iniciais aqui do nosso site WordPress, beleza? Então, primeiramente, vamos aqui instalar o tema. Então, para você instalar o tema, você vai vir aqui, ó, nessas opções aqui laterais, tá vendo? Você vai vir aqui em aparência. Quando você posiciona o mouse aqui em aparência, você tem essa opção temas. Você clica aqui em temas. E aí, ó, ele já dá aqui uma seleção de temas já instalados aqui no WordPress. E ele já tem aqui um tema ativo, tá vendo? Esse tema aqui é o tema padrão que vem nativamente com o WordPress, já instalado e ativado no CMS por padrão. Você tem esses outros temas aqui que também são padrão do WordPress, mas esses temas eles são limitados, beleza? Então, o que você tem que fazer? Você pode ter a opção aqui de instalar temas aqui externos aqui no WordPress. Então, para isso, você vai vir aqui você pode vir em dois caminhos, né? Você pode vir aqui nesse botãozinho aqui em cima e adicionar tema, ou pode vir nesse quadrantezinho aqui, tá vendo? Então, tanto faz, você clica em adicionar tema,
E ele vai abrir o repositório aqui de temas do WordPress, beleza? Isso aqui são os temas presentes no repositório do WordPress que você pode instalar. Ou se você tiver um tema personalizado, um tema premium que não se encontra aqui no repositório, você pode baixar ele no seu computador via zip e vir aqui, ó, nessa opção aqui, em enviar tema, para você enviar esse tema e instalá-lo aqui no seu WordPress, beleza? Então ele tem esses temas aqui, o 2025. Esses dois temas aqui instalados, tá vendo? Já estão instalados aqui no WordPress. E esse tema aqui, ó, é o tema ativo do nosso site atualmente. Só que a gente vai instalar um outro tema aqui. E o tema que a gente vai instalar, ele já se encontra aqui presente, ó. É o tema Astra, beleza? Como a gente vai utilizar aqui o Gutenberg, né, que é o editor de blocos padrão do WordPress para criar o nosso site, a gente vai utilizar o tema Astra, que é um tema compatível com o Gutenberg, plenamente compatível com o Gutenberg, e um dos melhores aí para o WordPress, tá? E o legal desse tema é que ele possui uma opção premium, né, e uma versão free, que nos oferece bastante recursos, e é essa versão que a gente vai utilizar aqui para criar o nosso site, beleza? Então o nosso tema é esse aqui, o Astra. Basta a gente vir aqui, ó, clicar em instalar. Beleza, ele instalou aqui o tema, só que a gente não vai ativar. E eu vou explicar para vocês por que a gente não vai ativar esse tema agora. Porque esse tema aqui é o chamado tema pai. Então o que acontece? Vamos supor que você adicione seus códigos personalizados aqui a esse tema. E aí o que acontece? Quando o desenvolvedor do tema ele desenvolve atualizações para o tema, ele sempre faz essa atualização via tema pai. E aí os códigos personalizados que você inseriu aqui no tema pai, ele então subscreve, beleza? Então como é que você pode sanar essa dificuldade, né? Instalando um tema filho, beleza? Então o tema filho, ele é um tema, é uma pasta, né, que vem inserida aqui no tema pai, que a gente vai ter que instalar. E esse tema filho, ele herda todas as características do pai. E nesse tema filho você vai poder inserir seus códigos personalizados. Porque aí quando houver atualização por parte do desenvolvedor, a atualização ela afetará o tema pai, mas o tema filho ele herdará as atualizações sem sobrescrever os seus códigos personalizados. Beleza? Show de bola! E aí, para a gente instalar o tema filho, o que a gente vai ter que fazer? Eu vou abrir uma aba aqui no meu navegador e aqui no buscador do Google eu vou digitar Astra Child Theme. E aí, a primeira opção que ele vai dar é essa daqui, tá vendo? Astra Child Theme Generator, ou seja, o gerador de tema filho para o Astra. Você vai clicar aqui nesse link. E aí você vai vir aqui, ó. Tá vendo? Ele já dá aqui a opção aqui para você gerar o tema. E aqui ele te dá algumas opções aqui avançadas. Se você clicar nessa setinha, você quer que tenha a versão do tema, né? Tem a descrição do tema que você pode alterar e tal. A gente não vai mexer em nada disso, tá? Vamos vir aqui diretamente em Generate. E aí ele inicia o processo aqui de download do meu tema, tá vendo? Então aqui no meu caso eu vou abrir aqui a pasta onde ele baixou meu tema. E ele se encontra aqui, ó, na pasta download, tá vendo? Astra Child Zip. O que a gente vai fazer? A gente vai subir esse arquivo lá para o WordPress, beleza? Então vamos voltar aqui no meu painel de administração do WordPress. Vamos vir aqui em enviar temas. Quando eu clico aqui em enviar temas, ele abre essa opção aqui, ó, escolher arquivo. Então quando eu venho aqui em escolher arquivo, e aqui na pasta downloads,
eu vou procurar pelo arquivo que eu acabei de baixar. Pronto, aqui está o arquivo, tá vendo? Vou dar um duplo clique nele. Beleza, ele já enviou o arquivo, vou vir aqui em instalar agora, para ele fazer o processo de instalação desse meu tema filho. Beleza, ele diz aqui que o tema foi instalado com sucesso, tá vendo? Vamos voltar aqui para a página de temas. E aí, beleza, eu tenho tanto meu tema pai aqui instalado, o Astra, o tema filho aqui, ele precisa que o tema pai ele esteja instalado. No caso aqui ele já está instalado, tá vendo? E aí o que eu vou fazer? Eu instalei também o tema filho, vem ativar. Ativar o tema filho, você vai sempre ativar o tema filho, ok? Vem ativar. E aí beleza, o meu tema filho agora passa a ser o tema ativo aqui dentro do meu painel do WordPress, beleza? E aí o que a gente pode fazer? A gente já pode ir excluindo esses outros temas aqui, tá vendo? Como a gente não vai utilizar, então tudo aquilo que a gente não vai utilizar, a gente remove do nosso WordPress. Porque isso aqui é menos... porque cada tema desse instalado, ele compromete a velocidade, ele compromete a performance do teu site. Então, se você não usa, não há necessidade de mantê-lo aqui, beleza? Então a gente vai excluir esses temas aqui. Para excluir, você seleciona um tema, clica em cima dele. Nessa janelinha aqui, você vem aqui, ó, aqui embaixo na opção excluir. Você clica aqui. Ele pergunta se você quer excluir, ok. Beleza, ele fez a exclusão do tema. Vou excluir esse daqui também. E também vou excluir esse tema aqui. Beleza. A gente exclui o tema pai? Não, o tema pai você não exclui, ok? Você deixa ele instalado aqui sem ativar. Porque o tema filho ele depende do tema pai para funcionar, beleza? Então você deixa instalado o tema pai sem ativar. Instala o tema filho e ativa o tema filho, beleza? Então você só deixa os dois temas aqui instalados, o tema pai e aqui o tema filho, beleza? Ativando o tema filho. Show de bola? Beleza, já fizemos a instalação do tema que a gente vai utilizar aqui para o nosso projeto. Agora nós vamos instalar alguns plugins aqui que a gente vai necessitar aqui ao longo do nosso site. Então, para a gente instalar esses plugins, a gente vai vir aqui nessas opções de laterais. Vamos vir aqui em plugins. Ó. Posicionando o cursor do mouse aqui em cima de plugins, você tem a opção aqui de plugins instalados. Quando você clica aqui, ó, ele te dá a relação aqui, ó, dos plugins que estão instalados no seu WordPress. Aqui eu tenho os dois plugins que vieram junto com a instalação nativa que eu fiz do WordPress. O que eu vou fazer? Vou remover todos eles, porque eles não me terão utilidade, beleza? Mais uma vez, tudo aquilo que não tem utilidade, você remove aqui do seu WordPress, beleza? Então, vou excluir esses dois plugins. Para excluir, basta você vir aqui, ó, tá vendo? Nessa opção aqui, ó, excluir. Ele pergunta se você deseja excluir o plugin, você clica em OK. E vou excluir esse aqui também. Beleza. Excluir todos os plugins que vieram aqui com o meu site WordPress. Beleza? O que eu vou fazer agora? Aqui em plugins, eu venho agora na opção adicionar plugin. Quando eu clico aqui, o que acontece? Eu tenho aqui acesso ao repositório de plugins do WordPress, né? Que tem milhares e milhares aqui de plugins para diversas funcionalidades, beleza? E se você tiver um plugin personalizado ou um plugin premium que não se encontra disponível aqui no repositório, você tem a opção aqui de enviar o seu plugin, né? Você baixa o plugin da sua fonte na sua máquina, você clicando aqui, você tem a opção
de enviar aqui o seu plugin, beleza? A mesma coisa conforme nós vimos no tema, beleza? Então os plugins que a gente vai utilizar são os plugins gratuitos que já se encontram aqui no nosso repositório. Então o primeiro plugin que a gente vai instalar vai ser o do editor clássico. Então você vai vir aqui, ó, nessa opção de pesquisar plugins, tá vendo? E aí nós vamos digitar aqui editor clássico. Ele já faz a busca, tá vendo? E o editor que a gente vai... E é esse aqui, ó. O editor clássico que a gente vai instalar, tá vendo? Do wordpress.com. O que acontece? O WordPress, gente, ele vem com um editor de blocos padrão por padrão instalado nele, beleza? Mas aí o que acontece? Vamos supor que você tem um blog e nesse blog você tem diversos autores aí que escrevem artigos para o seu blog. E aí, o que ocorre? Você escrever artigos com o editor de blocos, ele não é muito... ele não é muito prático, né, para você escrever artigos com texto muito longo. Então o editor clássico, ele é ideal para esse fim, porque ele parece muito com o editor de texto tradicional que a gente utiliza, como o Word, por exemplo. Então para editar textos para blog, o editor clássico ele é melhor, beleza? Então a gente vai instalá-lo aqui no nosso WordPress. Então para instalar um plugin, você vem aqui nessa opção, ó, tá vendo? Instalar agora. Beleza, ele fez a instalação, só que a gente não vai ativar agora. Por quê? Porque senão ele vai sair dessa página aqui, beleza? E tem outros plugins que eu quero instalar de momento. Então o próximo plugin que a gente vai instalar vai ser um plugin que nós podemos utilizar ao longo do curso, que é um editor visual de CSS, que é o Microthemer. Digitei aqui Microthemer, e aí ele se encontra aqui, ó, tá vendo? O Microthemer Lite. Esse plugin ele tem uma versão gratuita e uma versão premium, paga. A gente vai utilizar aqui, obviamente, como a gente vai utilizar somente recursos gratuitos, a gente vai instalar aqui a versão Lite, a versão gratuita do plugin. Então, vi aqui o plugin, vem aqui em instalar agora para ele instalar. Show de bola, fiz a instalação desse plugin, não vou ativar agora. O próximo plugin que a gente vai instalar vai ser um construtor de páginas chamado Spectra. É do mesmo fabricante do tema Astra que nós acabamos de instalar. O Spectra, ele é um construtor de páginas que gira em torno aí do Gutenberg, ok? Então ele adiciona recursos ao editor de blocos aí, o Gutenberg, que é o editor de blocos padrão aqui do WordPress, né? Apesar do Gutenberg estar evoluindo nos últimos anos, ele ainda se encontra muito distante de page builders para o WordPress conhecidos no mercado, que é o Elementor e o Beaver Builder, por exemplo, tá? Então esse plugin que a gente vai instalar, o Spectra, ele vai tornar o Gutenberg um construtor mais potente, beleza? Então a gente vai fazer a busca aqui por Spectra. Beleza? É esse plugin aqui, tá vendo, que a gente vai instalar, Spectra Gutenberg Blocks, beleza? É um construtor de site, né, para o editor de blocos. Também viremos instalar ele aqui, tá vendo? É esse plugin aqui que a gente vai instalar. Vemos aqui instalar agora. Beleza, mesmo esquema, não vou ativar esse plugin agora. Eu ainda quero instalar outros dois plugins que nós já veremos aqui na aula que vem, beleza? Então o próximo plugin que a gente vai instalar vai ser esse aqui, ó, WPS Hide Login. Beleza, é esse plugin aqui, tá vendo? WPS Hide Login. Esse plugin aqui, o que ele faz?
ele mascara o domínio aqui do seu painel de administração. Então, por padrão, para você acessar o painel de administração do seu site, você digita aqui o domínio do seu site, beleza? Adicionado de barra wp-admin. Esse plugin aqui, ele vai mascarar esse domínio, né? Então, quando alguém tentar acessar esse domínio aqui, ele vai dar uma mensagem de erro. Você pode configurar aqui um outro caminho aqui para acessar o painel de administração do seu site, beleza? Então, isso é uma camada de segurança que esse plugin adiciona. Então, eu vou instalá-lo agora. Beleza, mais um plugin instalado. E por fim, nessa aula, o último plugin que a gente vai instalar aqui é esse plugin aqui, ó. EWW Image Optimizer. Esse plugin aqui, tá vendo? Esse plugin aqui, ele é um compressor e um redimensionador de imagens, né? É fundamental que o seu site ele consiga fazer uma compressão das imagens para ajudar a melhorar a velocidade e a performance do seu site, beleza? E esse plugin ele faz justamente isso. Então veremos aqui em instalar agora. Beleza, plugin instalado, não vou ativá-lo agora. Agora a gente vai vir aqui, voltar aqui nessa aba aqui lateral, voltar aqui na opção plugins instalados. E aí nós temos aqui a seleção dos plugins que a gente instalou, que são em 5. Então, o primeiro plugin que eu vou instalar é o do editor clássico. Melhor, que instalar não, que eu vou ativar. Esses plugins eles já estão instalados, eles só não estão ativos. Então aqui no caso eu já vou ativar o editor clássico. Beleza. Plugin do editor clássico ativo. Esse plugin aqui, por enquanto, eu não vou ativar, ok? Vou ativar aqui esse plugin do Microtemer. Ou melhor, eu já vou ativar esse plugin aqui também. Eu já vou deixar já ativado. Vou ativá-lo também. Vou deixar todos eles ativados. Vou ativar aqui o Microtemer. Vou ativar o Spectra. Ele acabou saindo da nossa página. Eu vou voltar para cá para plugins instalados. Beleza. E aí, gente, aqui ele já aparece aqui uma mensagenzinha de erro, tá vendo? Quando a gente acaba de ativar o Spectra, ele dá essa mensagem aqui, ó. O Spectra requer o editor de blocos, né? O plugin não está funcionando no momento. Por quê, gente? Porque quando a gente instala e ativa o editor clássico, o WordPress, por padrão, ele desabilita o editor de blocos como padrão e coloca o editor clássico como editor padrão. Só que como o Spectra, ele depende do editor de blocos, né? Ele se conecta ao editor de blocos, então ele dá essa mensagem de erro, ele não consegue funcionar, porque ele necessita que o editor de blocos ele esteja ativo por padrão para funcionar, beleza? Então como é que a gente resolve esse problema? Já vou mostrar a vocês como resolve. Vou só ativar esse plugin aqui, o WPS Hide Login. Beleza, ativei. Então todos os plugins que nós instalamos aqui nessa aula, nós ativamos. Agora para solucionar essa mensagem aqui de erro, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na opção aqui lateral em configurações. Nesse menuzinho aqui que abre, eu vou vir aqui em escrita. Quando eu clico aqui, aqui nessas opções, ó, tá vendo? Aqui abaixo ele coloca editor padrão para todos os usuários, tá vendo? Ele coloca o editor clássico como editor padrão.
Só que a gente precisa colocar o editor de blocos como padrão. Então basta a gente vir aqui, ó, seleciona aqui editor de blocos, que ele já fica selecionado. E aqui abaixo na opção permitir que os usuários alternem entre os editores, eu vou habilitar sim, porque aí entra naquela situação que eu falei para vocês. Se o teu site é um blog que tem vários autores que escrevem artigos para o seu blog, é ideal que o editor clássico esteja aqui funcional para que esses autores aí, eles digitem o texto aí de forma mais prática, né? Já que o editor de blocos para esse fim não é muito prático. Então aqui você coloca deixa o editor de blocos como padrão, mas aqui você permite que o usuário alterne entre os editores. Porque aí quando ele for editar o post, ele tem a opção de escolher entre o editor de blocos e o editor clássico. E aí ele querendo escolher o editor clássico, basta ele selecionar a opção de editor clássico para digitar o post, beleza? Então só fizemos essas duas trocas aqui, só essas duas trocas. Você vai descer até aqui embaixo, vai vir em salvar alterações. Clicou aqui. Beleza. Note que aquela mensagenzinha de erro que aparecia já não aparece mais, beleza? Então a partir de agora o Spectra ele já está ativo e funcional. Já podemos utilizá-lo sem problema nenhum. Beleza, galera? Bom, gente, e com isso nós finalizamos aqui essa aula, objetivo cumprido, como você instalar temas e plugins aqui no WordPress. Na próxima aula nós veremos aqui essa parte de configurações aqui do nosso WordPress, beleza? Então, mais uma vez eu peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe a playlist desse curso em suas redes sociais, em seus grupos de WhatsApp, indique esse curso para amigo seu que queira aprender a criar sites e lojas virtuais na internet, mas não quer despender tempo aprendendo programação. Indique esse curso porque esse curso ensina o WordPress, que é uma ferramenta livre, gratuita, que permite criar vários tipos de sites sem necessidade de conhecer programação, beleza? E claro, indicando o nosso curso, você também nos estimula aí a produzir cada vez mais conteúdo de valor referente a software livre de design gráfico e web design aqui para o canal, beleza? Então, um forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula.